Olá, hoje é quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a decisão do STF que proíbe a exclusão de um candidato de concurso público por possuir tatuagens. Vamos falar também sobre o pagamento do 13º a aposentados e pensionistas. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 988924905. Hoje, como debatedor, nós recebemos o professor Erickson Aragão e também o professor Edson Steca. Como convidados de hoje, nós recebemos o economista Guilherme Ventura, além do advogado Igor Gondim. E uma decisão do Supremo Tribunal Federal gerou grande repercussão nos últimos dias. Está proibida a exclusão de candidatos de concursos públicos por possuírem tatuagens. A decisão foi tomada após o caso de um candidato à Polícia Militar de São Paulo que foi excluído por ter uma tatuagem na perna. Hoje aqui na mesa de debates você vai entender como foi tomada essa decisão, além de saber o que pode e o que não pode ser proibido a candidatos de um concurso público. Para isso recebemos o advogado Dr. Igor Gondim. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Para a gente começar a nossa conversa, antes da gente falar desse caso específico das tatuagens, queria que você esclarecesse um pouco, né, o que pode e o que não pode ser proibido em caso de concurso público. Primeiro eu queria agradecer a presença, o convite, é um prazer estar aqui, agradeço. E, em primeiro lugar, a gente tem sempre em mente que o concurso público ele é a forma que a Constituição de 88 estipulou para o ingresso aos cargos e empregos públicos. Então, por ser uma determinação da Constituição, a próprio texto constitucional traz para a gente que a lei vai ser responsável por determinar quais são os requisitos para o ingresso no concurso público. Então, a primeira constatação que nós temos que fazer é que requisitos para o concurso público devem estar previamente previstos no texto legal. Assim, além dessa previsão legal, as limitações, os requisitos, eles devem estar vinculados à atividade a ser exercida pelo candidato quando dada a nomeação. Então, não se pode, não se deve estipular requisitos ou restrições que nada guarde relação com a atividade a ser exercida. Então, no caso, o edital, ao estipular as limitações, os requisitos para o candidato, ele deve sempre pensar e estabelecer aquilo que está disposto na lei e que guarde relação com a função. Então, o edital ele não pode criar requisitos que não estão previstos na lei. Então, essa é a primeira abordagem que a gente precisa fazer. Uhum. E quais concursos costumavam excluir candidatos por terem tatuagem? Bom, essa exigência que o candidato não possuísse tatuagens para se inscrever no concurso público estava intimamente relacionada a concursos que versavam sobre segurança pública e também as Forças Armadas brasileiras. Então, nesses concursos, geralmente existia essa restrição. Doutor Igor, existem tatuagens e tatuagens. Tatuagem é toda a pigmentação feita em caráter definitivo. Existem umas tatuagens, isso eu assisti em programa de televisão, em que eles estavam, inclusive, tatuando o branco do olho, colocando todo negro, ou então tatuando a parte escura, colocando de outra cor. Não importa isso aí, mas é em caráter definitivo. Uhum. E tem umas tatuagens que colocam as pessoas com cara para se amedrontar até, porque fica tão esquisito. Isso é questão de bom senso, nessas questões de você eliminar um candidato, porque tem uma tatuagem tribal, às vezes, eu não sei qual o parâmetro que vamos impor, porque as mulheres hoje estão fazendo tatuagem no lábio, na sobrancelha, em caráter definitivo também, são pigmentações. E aí, como é que fica essa situação? Como é que eles vão diferenciar o que pode e o que não pode? Porque se você faz alguma tatuagem que possa incitar o crime ou atentado à moral, eu acho que isso é questão de bom senso. Uhum. Agora, a lei prevê isso tudo? Exatamente. Essa decisão do STF,
que foi recém-publicada, ela abordou justamente o aspecto que o senhor trouxe aqui para a discussão. Então, o recurso foi julgado pela relatoria do ministro Luiz Fux, e ele teve um brilhante posicionamento em que, para justamente evitar esse tipo de discussão, ele foi bem claro no sentido de que a tatuagem em si, e por si, ela não é um empecilho, ela não pode ser um atributo a ser levado em consideração para se aferir à capacidade que do candidato tem para exercer a função. Todavia, não são todas as tatuagens, vamos dizer assim, que são permitidas. Existe uma ressalva, então, de que tatuagens que incitam crime, que façam menção a condutas criminosas, a atos terrorismos, a atos de preconceito, a atos de ódio, essas tatuagens, sim, elas podem implicar na exclusão do candidato. O fato em si, a peculiaridade dessa sentença, ela parte, inclusive, da pessoa citada aqui, que é o ministro Luiz Fux, que é um ministro com visão mais vanguardista, mais moderno, carioca, né? Tem um sotaque carioca forte, é cantor, né? E o soldado em questão, ele teve, inclusive, com a possibilidade de fazer o curso. Ele fez o curso, concluiu, ele estava exercendo a atividade, até porque a tatuagem era na perna, a farda tampava a perna, quer dizer, ele toda uma demonstração, e depois ele foi tirado da caserna, né? Quer dizer, causou um impacto muito maior, né? Foi, no primeiro momento, ter autorizado, e no segundo momento, ter restringido. E sabemos que outros militares aí têm suas tatuagens em locais que realmente não aparecem e há a possibilidade de se conviver com aquela tatuagem. Você vê nisso, e nessa peculiaridade, uma possibilidade de reversão dessa decisão em uma outra sentença, ou essa jurisprudência criada, de fato, está consumada e não existirá nenhuma alteração nessa linha de atuação da justiça? Porque sabemos aí que há sentenças e há sentenças, né? Perfeitamente. Nesse caso concreto do policial militar lá de São Paulo, nós temos uma decisão final de mérito. Ou seja, essa decisão, para esse caso concreto, ela não pode mais ser revista. Então, a situação do soldado de São Paulo está pacificada. Acontece que as decisões do STF, elas geram, em tese, um dever de que os demais órgãos da Justiça e os demais órgãos da administração pública sigam essa determinação. Acontece que podem existir algumas situações em que concursos públicos que estão em tramitação ainda, em que existe essa regra editalícia. As corporações das polícias militares, por exemplo, que foi o caso concreto, ainda não se manifestaram formalmente de como elas vão se portar em relação a essa decisão. Então, a gente não pode afirmar categoricamente o que vai acontecer com esses editais que estão em cursos ou aqueles que já acabaram de ser, por exemplo, publicados, que existe essa previsão específica de proibir pessoas com tatuagem. A certeza que nós temos é que, numa eventual exclusão ou eliminação de um candidato, justamente por possuir uma tatuagem, isso vai ser e pode ser passível de ser revisto pela Justiça. Então, qualquer ato da banca, a banca organizadora do concurso público, no sentido de excluir o candidato, vai dar ensejo, sem sombra de dúvida, a demandas judiciais, justamente para garantir esse direito que já foi reconhecido pelo STF. É uma coisa engraçada nessa história toda, é o seguinte: depois que você passa no concurso, você pode fazer tatuagem. Eu conheço autoridades públicas que têm muitas tatuagens, aparentes, tá certo? E pessoas que exercem cargo de mando, cargo de proa. E tem mão, braço, pescoço, tudo tatuado, tá certo? Não vejo diferença nenhuma. O cara se tem capacidade para exercer o cargo, pronto. Mas a questão da tatuagem, eu tenho tatuagem. Não tem problema, eu fiz tatuagem já há mais de 30 anos. Não tem problema, eu convivo bem com a minha tatuagem. Também não afronta coisa nenhuma. Mas não sou contra isso, não. Tá certo? Acho que está tudo certo. O que manda a pessoa ter caráter, personalidade firme e competência. Esse negócio de tatuagem, quer maquiar, quer deixar a barba, cortar o cabelo, raspar o cabelo, deixar o cabelo grande. Tudo isso é uma espécie de tatuagem, tá certo? As pessoas fazem um desenho na barba, aquela coisa toda.
Isso tudo é questão íntima, é pessoal. Não tem nada de que Você falou da barba, eu achei interessante outro dia que a gente foi abordado numa blitz por policiais rodoviários federais, né, com suas respectivas barbas lá, e a gente tinha, por hábito, no policial rodoviário federal, né, uma linha mais militar, ou seja, cabelo curto, sem barba e tudo. Aí depois, numa outro evento, né, a gente conversando com as respectivas chefias, né, pessoal de muito tempo de Polícia Rodoviária Federal, falou que o policial rodoviário federal, uma explicação, né, ele, na realidade, ele é um servidor público federal, né, e que por muitos anos esteve atrelada a essa política, né, ligada ao regime militar. Ela foi militarizada. Mas, na realidade, ela tem uma outra vertente, né, que é do bojo de servidor federal, e que aquilo ali, para eles, gerava até uma conquista do momento atual de poder usar a barba, cabelo comprido, enfim, porque as analogias com o militarismo, dada ao novo concurso, e aqui a gente está falando de concurso, né, elas permitiam o uso da barba, do cabelo comprido, que não afetava a tarefa principal. Mas eu acredito que nos momentos que a gente está vivendo aí, as coisas, né? Essa abordagem que o Dr. Steca trouxe, ela foi até tratada pelo Fux no julgamento dele. Então, uma passagem importante do voto dele é que ele trouxe a própria noção da evolução da sociedade. Que a sociedade evoluiu e, com isso, os preceitos, os valores de nós também evoluiu conjuntamente. Então, a relação que a sociedade tem com a sociedade hoje mudou. Se a tatuagem, aí no final do século XVIII, início do século XIX, era atrelada a questões criminosas, a questões marginalizadas, então, atrelada a indivíduos marginalizados da sociedade, hoje a tatuagem ela tem que ser encarada, e isso que foi reconhecido pelo próprio STF, como uma manifestação da liberdade individual, uma manifestação da liberdade de expressão. Então, um eventual candidato, ele não poderia ser punido com a exclusão do concurso público, que acontecia até então, pelo simples fato de ostentar em seu corpo uma pigmentação, como o senhor bem trouxe, que revele uma crença, uma ideologia, uma paixão. Até a figura do tatuador, que no início do século XIX era tido como um amador, também atrelado a essas classes marginalizadas, hoje ele é visto como um profissional e também como um artista. Então, hoje em dia, esse ranço que existe da tatuagem com essa relação que era no início da sua popularização, ela se perdeu. E, em posição que nos parece acertada, o STF reconhecendo isso, hoje em dia, então, acabou com essa limitação de que pessoas fossem excluídas de concursos públicos pelo simples fato de ostentar. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com o advogado Dr. Igor Gondim sobre a decisão do STF que proibiu a exclusão de candidatos em concurso por possuir tatuagem. Agora, para quem está nos assistindo, até conselhos também, né? O que o candidato que não consegue tomar posse, mesmo aquele que se encaixa em todos os requisitos do edital, né, o que ele pode fazer? No primeiro momento, o candidato ele tem que se valer das vias administrativas. Então, o próprio edital ele vai trazer no seu conteúdo formas de você recorrer das decisões aí de exclusão ou de nota, de aprovação em determinada etapa durante o concurso. Então, o que nós recomendamos é que ele primeiro adote essas medidas administrativas, que são os recursos internos para a banca administradora do concurso público. E permanecendo, então, uma negativa ou uma decisão que é desfavorável ao candidato, o próximo passo a ser adotado já é buscar a judicialização. E aí se dá por intermédio de ações judiciais, e a mais comumente utilizada é o mandato de segurança. Ô Igor, primeiro parabenizar a produção por ter escolhido você para falar sobre esse assunto, porque você está falando com muita propriedade e clareza. Agradeço. E, assim, só para ilustrar mais um pouco, a sua atuação ela é junto à primeira instância, junto ao STF, hoje como advogado, como é que você está exercendo o direito? Bom, basicamente, a postura do advogado ela pode se dar tanto auxiliando nessa elaboração de recursos administrativos, quanto na atuação no âmbito judicial, aí ajuizando e distribuindo demandas em prol
dos candidatos que eventualmente foram preteridos e foram excluídos do concurso público. A nossa atuação, ela começa na primeira instância, que é aqui em Juiz de Fora. Passado Juiz de Fora, nós temos, dependendo aí da competência, se é Justiça Estadual, Justiça Federal, a gente vai ou para Belo Horizonte, que é a segunda instância, ou para Brasília, se for Justiça Estadual ou Federal. Superado primeira e segunda instância, nós temos, então, o enfrentamento no STJ e no STF, aí, exclusivamente em Brasília. E de que forma os candidatos também podem se prevenir, né, de algum problema que possa acontecer na hora que ele faz o concurso público? Bom, hoje em dia eu acho que essa busca por uma estabilidade financeira e profissional faz com que as pessoas cada vez mais busquem o concurso público e busquem o funcionalismo público. As pessoas, então, estão cada vez mais se preparando, se qualificando, se dedicando para ter a noção mais aprofundada do conteúdo cobrado nas provas. Acontece que, em algumas situações, os candidatos deixam de analisar as regras do edital, porque, além do conteúdo, o certame, o concurso público, ele é composto de várias etapas, de vários requisitos, de várias documentações que têm que ser apresentadas, cada qual em cada etapa. Então, uma dica e, na verdade, uma necessidade que o candidato tem, além, é claro, de ter um conhecimento do conteúdo cobrado nas avaliações, é ter noção do regramento, dos documentos a serem apresentados. São comuns as situações em que o candidato ele é aprovado, ele passa em todas as etapas e chega no momento de tomar posse, ele tem alguma dificuldade, é criado algum obstáculo. Isso acontece, por exemplo, em determinadas situações, uma ausência de documentação que comprove o preenchimento de pré-requisitos para a investidura no cargo público. Determinados editais exigem, por exemplo, idade mínima, nível de escolaridade, regularidade eleitoral, regularidade militar para o caso dos homens. Então, você ter conhecimento do que é exigido no momento da investidura do cargo público é primordial. Agora, isso tudo continua, se mantém, ou seja, a questão da idade mínima, o teste de aptidão física, a questão do gênero. Exatamente. O que o STF ele quis trazer para a discussão e quis tentar pacificar foi justamente você criar pré-requisitos que são completamente alheios à atividade a ser desenvolvida pelo funcionário público, pelo candidato aprovado. Então, a questão da tatuagem, por exemplo, só para a gente voltar ao foco, a tatuagem por si, ela não pode e ela não influencia na aptidão e na capacidade, por exemplo, de um policial militar. Por outro lado... Isso na visão do STF. Isso na visão do STF. Com certeza. Por outro lado, a questão de altura mínima, o STF já se manifestou no sentido de que pode-se criar um requisito, ou seja, uma altura mínima para o candidato a policial militar. Por quê? Uma eventual altura, ou seja, o tamanho do policial militar, pode sim estar relacionado com a função que ele exerce, que é a segurança pública. Então, o STF se manifestou no sentido de ser possível você criar esse pré-requisito. Aí a tatuagem, como foge da área de atuação e da função a ser exercida, ela foi, pelo menos pelo ponto de vista do STF, excluída desse rol de exigências. E existe alguma outra exigência, né, que não pode ser feita também, seguindo essa linha? É justamente nesse contexto. Se houver, primeiro é necessário que haja a previsão legal. Então, um eventual pré-requisito tem que estar previsto em lei. Mas esse requisito ele não pode ser aleatório, ele não pode ser desproporcional, ele não pode estar completamente afastado das funções a serem exercidas. Então, as limitações, os requisitos que podem eventualmente ser estipulados em lei são exatamente esses, aqueles que guardam relação com a atividade fim a ser prestada pelo servidor público. Então, um edital ele não pode criar requisitos que não estão previstos em lei. Da mesma forma que o edital não pode criar requisitos, nem a própria lei pode criar requisitos que fujam dessa atividade fim. Então, via de regra, só se pode limitar o acesso para contextos que estejam relacionados com a função a ser desenvolvida pelo servidor. A coisa vem evoluindo, graças a Deus vem evoluindo, porque tudo é questão de edital para o concurso, para você ter acesso àquele cargo. Depois que você assume o cargo, aí outras coisas podem acontecer que o edital vai para os beleléu, não interessa mais. Policial, por exemplo.
que conseguiu ingressar na carreira, está fazendo carreira militar, ele sofre um acidente, perde um membro, perde o pé. Ele coloca uma prótese e continua como policial. Ele não é excluído. Antigamente era reformado. Era um peso para a folha de pagamento do Estado e ele iria exercer uma outra atividade até clandestina. Hoje não. Ele mantém nas fileiras com a prótese e tudo bem. É um cidadão e com respeito e com autoestima elevada. Tá certo? Porque você ser excluído porque sofreu um acidente, perdeu um membro, perdeu um pé, uma mão, um dedo, tá certo? Era aposentado por invalidez. Não é isso mesmo? Já aconteceu isso? Exatamente. Então, hoje não acontece mais. Hoje Agora, o mais importante é o seguinte, se aposentado por invalidez, ele não pode prover outras finanças de outras fontes. Isso é a maior mentira, tá? Maior mentira. Nós tivemos até presidente da República que já passou por isso. Tá bom? Exatamente. Agora, não vamos mais mexer nesse vespeiro, não. Eu acho que esse assunto é ótimo para que os nossos candidatos a concursos públicos, principalmente nas áreas militares, tenham um pouco mais de cuidado. E como aconteceu com um amigo meu, que passou num concurso da Polícia Rodoviária Federal, ele tinha uma tatuagem, ele fez 3 cirurgias plásticas para a remoção daquilo, senão não tomaria posse do cargo. Isso não diminui nada a capacidade dele de exercer atividade, mas teve que fazer essa cirurgia, tá bom? De forma alguma. Então, agora, é bom senso de cada um. Exatamente. E justamente aquilo que a gente vem tratando, que a gente vem conversando aqui. A tatuagem não pode e ela não deve ser um único critério para você excluir uma pessoa. Isso eu acho que Eu respeito a opinião sua, dos demais, mas eu tenho uma visão mais conservadora. Eu acho que em determinado momento, que a austeridade e o momento de envolvimento com o malandro, com o meliante, com o bandido, né? Um policial tatuado, ele tende a perder um pouco da sua autoridade. Ainda que a gente tenha essa visão conservadora, outras pessoas acabam compartilhando com a gente e sabendo que esse policiamento ostensivo, né, o respeito à farda, o respeito aos critérios militares, eles acabam sendo um fator maior na repressão, até mesmo do que o armamento, do que o policial usa, do que outras atividades que ele pode usar para estar fazendo o seu serviço. Mas, igual eu falei no início, né, o ministro Luiz Fux, ele tem uma visão moderna e que outros acompanhem ele, né, porque o STF, lembrando agora, através do seu presidente, Lewandowski, está fazendo o julgamento da nossa presidente Dilma, afastada, com o presidente Temer atuando, num cenário na Câmara, no Congresso Nacional hoje, aliás, desculpa, né, hoje é no Senado, né, porque a ideia do Congresso mudou, que foi o que aconteceu na época do Collor. Esse é o dia de hoje, né, que é agosto, dia 25, aonde quem está passando por esse processo de ter 2 presidentes e 2 papas, né? A gente não tem que lembrar dessas coisas, né? Quem queria viver tanto para ver 2 presidentes e 2 papas de uma vez só? Mas, mais uma vez, parabenizando aí o Godinho, porque, assim, ter no direito pessoas que entendem, compreendem e evoluem as ideias é o que buscamos, é modernidade, né? Não queremos que o convencional se sobreponha ao modernismo, de maneira alguma. A discussão vale a pena. Vamos para o intervalo. Na sequência vamos falar sobre o 13º para aposentados e pensionistas. Voltamos já.